Bom, pessoal, uma boa tarde. Começamos aqui a CPI, né, a SEI da Zona, a SEI que visa aí a gente debater, também trazer à tona toda a situação ali do bairro Jardim Paraíso, tudo que tem acontecido ali em questão de reclamações e que dizem respeito à ação e provável omissão também do poder público municipal em relação ao bairro, em relação ao aumento e constante ali, questões de furto, questões de aumento de moradores em situação de rua. Sabe que a região é conhecida também por ser zona de meretrício ali da cidade. Então, há todo um aspecto social, de desamparo social, principalmente com moradores, um bairro muito antigo aqui na cidade, e também um aspecto de segurança e de planejamento dentro do bairro. Então, a SEI visa trazer esse debate, verificar possíveis omissões do poder público e relatar isso ao fim. Estou com o Pedro Roberto, que é relator da SEI. Vereador, agradeço já, Pedro, pela presença. A SEI hoje ouve munícipes, a gente está aqui, a gente não vai identificar, infelizmente, por uma questão para não trazer qualquer tipo de represália, tanto em questão ali do bairro ou política, enfim, como a gente procura trazer institucionalmente a visão da CPI, da comissão, e não expor munícipes, as pessoas que já confiam na Câmara, confiam no trabalho da comissão, e não se sentirem expostos. Então, a gente está aqui com uma munícipe, a gente vai dar o codinome de Silvia, e ela vai fazer os relatos daquilo que tem vivido. Há 3 semanas teve ali um estabelecimento furtado, cerca de 3 semanas, e vai trazer para nós a dificuldade também, as dores ali do que o bairro tem vivido. Silvia, eu vou deixar primeiro te agradecer pela presença, tá? Dizer que você não vai ser exposta aqui nem em questão da SEI, nem em questão de registro. Te agradecer pela presença. Deixar aberto primeiro para, antes de te fazer algumas perguntas, a gente vai falar rapidamente, mas falar um pouquinho de quanto tempo você já está no bairro, o que você tem percebido em questão como ali moradora da região, a gente pode dizer assim, o que você tem sentido de tempos para cá, toda a problemática que você convive de uma maneira geral, não precisa especificar nada, né? Nenhum relato, alguma questão específica que traga aí algum contexto para te expor, mas aquilo que você tem sentido, eu deixo aberto antes da gente fazer algumas perguntas, tá bom, Silvio? Fica à vontade. Boa tarde, Montenegro. Agradeço a todos, tá, pela oportunidade de eu estar aqui falando com vocês. Tá? O meu relato é o seguinte: faz 10 anos que eu tenho uma empresa no Jardim Mugnani, tá, e está com 3 semanas que eu fui assaltada. Ninguém até hoje tinha mexido no meu comércio, tá? E com essas 3 semanas eu fui assaltada. O que acontece? Aumentou muito o fluxo de moradores de rua e de ladrão. Tá? Porque assim, são duas partes. Existe o morador de rua que fica lá atrás de reciclagem, atrás das coisas, né, para poder vender, comer alguma coisa que não tem onde morar. E existe aquele morador de rua que ele é fios, né? Ele pretende vender fios. Então, hoje, eles não querem mais roubar alumínio, eles não querem mais nada. O que eles querem? É o cobre. Que o cobre hoje que dá a questão do dinheiro. Então, no nosso bairro ali, está sendo muito difícil quem não foi roubado hoje lá. Não existe residência, não existe mais comércio que não foi lesado. Hoje, a gente praticamente dorme com a cara nas câmeras, né? Porque eles entram pelo telhado, eles pulam grade. Hoje, uma cerca elétrica, uma corcentina, uma câmera, não inibe mais nada a eles. Não importa o que quer que seja, eles estão entrando, eles estão nos assaltando. E o que acontece? Até tem uma vizinha lá que ela não dorme mais à noite. Ela trocou, como se diz, o dia pela noite, porque não tem segurança nenhuma. A parte de policiamento, essas coisas, é muito difícil da gente ver. Mas depois que o pessoal começou a ir atrás para nos ajudar, principalmente Montenegro, o pessoal que está indo atrás, a gente percebeu que teve uma pequena melhora em termos de viaturas.
tá? Em termos da GCM, em termos de viatura, que é muito difícil, mas a gente vê pelo menos uma vez por dia, a gente está vendo um carro desses daí passando. Tá? Então, é assim, hoje mesmo era 7h30 da manhã, hora que eu estava chegando na empresa, já tinha 5 moradores de rua na rua, entre os 2 quarteirões do TI na minha empresa, já estavam na rua. E, principalmente hoje, eles estão andando muito armado, com porte de arma branca. Tá? Então, eles estão entrando armados. Então, tipo assim, eles estão abordando, eles estão vindo em cima da gente, eles estão entrando, eles estão assaltando. Então, não importa quem seja. Então, o que está acontecendo? É o roubo, é o roubo. A gente não está tendo mais paz. Todo dia uma pessoa está sendo roubada. Até tem algumas empresas que estão fechando as portas porque não tem segurança nenhuma no nosso bairro. Silvia, fazer uma pergunta para você, algumas perguntas, né, depois passar para o vereador Pedro Roberto. Você falou, né, a questão da insegurança e que sente que isso tem se agravado um espaço de tempo para cá, né? Em questão do cuidado do bairro, o que você sente em relação, por exemplo, iluminação, limpeza urbana? Porque a gente percebe, ali a gente esteve no bairro tanto à noite quanto de dia, né? E é uma somatória de fatores. Principalmente, a gente tem prédios lá em situação de abandono que facilitam a aglomeração de moradores em situação de rua e que vão ter ladrão. Infelizmente, vai ter não só morador em situação de rua, vai ter o próprio tráfico ali atuando, né? E a gente percebe que é toda uma somatória. À noite, por exemplo, a gente até fez indicações em relação a isso, a gente percebeu a questão da iluminação precária também em alguns pontos ali. Queria você relatar o que você sente ali em relação ao cuidado com o bairro na questão mínima, né? Que isso é questão mínima. Se a gente já começa pulando a questão mínima, já começa a ter problemas. Então, questão de limpeza do bairro, você sente que está tendo, se piorou, se melhorou? Questão de iluminação, a gente percebeu, fez indicações sobre isso, que a iluminação muito precária. Se você também percebe isso ali no bairro. É assim, nós estamos abandonados, tá? Iluminação não tem. Até eu já cheguei a ligar na CPFL perguntando por que as luzes dos postes não poderiam ser trocadas. Aí eles falaram que é só um padrão que tem lá, porque é uma luz amarela que não é assim clara, não tem iluminação no bairro. Sujeira é um lixo completo do bairro, principalmente a UBS que a gente usa ali próxima à zona, a calçada da UBS é lixo assim, completamente. Canteiros, nossas avenidas, porque esses moradores de rua, eles pegam esse saco de lixo, eles rasgam o saco e jogam o lixo tudo para o chão. Então, está muito sujo, muito lixo, não tem iluminação. Inclusive, até esses dias eu liguei na CPE também, porque eles roubaram toda a iluminação do pontilhão. Tava um breu o pontilhão, tava. Então, é onde que eles vão roubando, então não tem. Iluminação, as coisas não tem, é lixo, é acúmulo, é tudo assim. Até os próprios moradores também ajudam. Né? Mas, principalmente, esses barracões abandonados, essas casas abandonadas, o que acontece? Eles pegam o lixo também, abre e joga o lixo lá. Até onde a gente chegar perto do nosso comércio ali, tem um barracão lá, se você for olhar, é lixo assim, é lixo em cima de lixo. Então, essa parte de iluminação e lixo está precária, é um total abandono. Ali, o começo da Mirasolândia, ali, aquele bairro ali, o Guinani, Jardim Paraíso, é um lixo completo. Silvia, fazer só mais 2 perguntas para você, depois passar para o vereador. A próxima pergunta, de uma maneira geral, sem especificar, né, nós aprovamos, isso foi pautado numa outra CPI, questão de furto de fios, e a gente, a partir dela, fez um projeto de lei na Câmara, aprovado. Depois o prefeito optou por fazer um novo projeto para revogar o projeto que já tinha sido feito. Aprovamos, porque acho que o foco é fazer com que a gente faça valer os direitos que a população tem e a Câmara está para isso. Então, a gente já tem em vigência uma lei que define aí restrições, Silvia, em questão do funcionamento das reciclagens e estabelecimentos que compram, principalmente os fios, né? A gente tem esses relatos também que você traz e corrobora agora, questão dos furtos. Ali o foco tem sido o cobre, a fiação, enfim. Você, como moradora, percebe que ainda persiste essa abertura ali desses estabelecimentos de uma maneira geral durante a noite?
Sim, eles não respeitam o horário comercial. Você pode passar 7, 8, 10 horas da noite, eles estão com o comércio aberto. Você pode passar 2, 2h30 da manhã, eles estão com o comércio aberto. E no sábado, domingo, eles estão. Porque, em vez de eles abrir todas as portas, eles, às vezes, abrem meia portinha. Mas eles estão funcionando feriado, à noite, madrugada. Não tem horário para eles. Eles não cumprem o horário de vocês. Excelente. Vou constar aqui. E por último, Silvia, eu queria te perguntar se, de alguma maneira, o poder público tentou, fora, né, o que essa comissão está tentando fazer, se o poder público municipal, de alguma forma, através de alguma secretaria, porque a gente sabe que tem secretaria de assistência social, enfim, de alguma maneira, alguma secretaria que diz atuar ali, tentou contato, tentou ouvir vocês, tentou ouvir o que vocês querem para o bairro, ou nunca procuraram entender o que os moradores ali, há mais de 10 anos que estão ali, querem para o bairro? Vocês foram, de alguma maneira, ouvidos? De alguma maneira, ouvidos? Vocês foram, de alguma maneira, acolhidos? Não, Montenegro, nunca ninguém foi lá perguntar se a gente está precisando de alguma coisa, qual o nosso ponto de vista, em termos de saúde, de roubo, iluminação, limpeza, nunca, nunca. É nós, moradores, que estamos procurando. Até agradeço a Deus pela sua vida, que você tem nos ajudado bastante nessa parte, entendeu? Mas ninguém quer saber de nada. Porque, às vezes, você faz um pedido, eles vão analisar, eles mandam para vários setores, mas ninguém pega o que você precisa. Então, realmente, ninguém quer saber da Zona Norte. Ninguém vai atrás de nada disso para nós. Eu agradeço o seu relato e lamento. Vou abrir para o Pedro Roberto, antes, se tiver alguma pergunta. Bom, saudar o vereador Montenegro, presidente desta SEI, saudar a moradora. Nesse momento, a gente está, como foi dito aqui, né, fazendo de uma forma que não exponha a moradora, até porque a gente sabe das dificuldades lá de vocês, né? Aliás, registrando aqui que a SEI está tendo dificuldade de ouvir pessoas por medo que as pessoas têm de se expor, de falar. Mas só para também dizer para você que nós estamos, independente desse momento que está sendo registrado, viu? Nós estamos à disposição também. Podemos até, vereador, voltar novamente, né? Fazer uma conversa lá com um grupo de moradores novamente, de forma mais cautelosa também, sem expor vocês, viu? Fica aqui minha sugestão, inclusive, antes da SEI terminar. Até porque o objetivo maior ouvindo vocês, da gente tentar entender o que vem acontecendo. A gente já tem muita informação, mas também ouvi-los no sentido do o que poderia ser feito para ajudá-lo, né, ajudar os moradores, os comerciantes ali da região do Mugnando, do Jardim Paraíso. Então, nessa linha, na sua opinião, o que poderia ser feito pelo poder público, né, porque é quem nós podemos cobrar, principalmente, o que poderia ser feito pelo poder público nesse momento para dar uma amenizada na situação de vocês, para que vocês tenham aí uma condição de vida melhor, né? Pelo que você fala, tem pessoas ali que trocaram o dia pela noite, não tem mais paz, né? A gente sabe da dificuldade, enfim. Então, queria te ouvir nesse sentido. Na sua opinião, você também conversa com mais pessoas lá, o que vocês sugerem, né? Quais ações poderiam ser feitas nesse momento para tentar minimizar esse sofrimento de vocês? Primeiro passo, precisa bater firme nas reciclagens, que a partir do momento que essas reciclagens não têm horário para trabalhar, o vínculo desses moradores de rua são maior para estar vindo para o nosso bairro. Tá? Segundo passo é a parte da iluminação, a parte da limpeza. E eu acho assim, morador de rua que não é daqui, ele tem que voltar para o estado dele. Ele tem que voltar para a cidade dele. Então, eu acho que o pessoal precisava abrir um pouquinho nessa parte, pegar essas pessoas de onde você anda daqui, pôr para correr, levar embora. E, principalmente, a hora que a polícia fazer um patrulhamento, ou até a GCM fazer um patrulhamento lá, vê a suspeita, aborda a pessoa, porque você pode ter certeza, eles sempre vão estar com material, alguma coisa com eles vão estar. Em madrugada, é muito morador de rua
que anda, né? Eles são que nem zumbi, eles andam lá a noite inteira. Então, a gente precisava de uma segurança, porque hoje, para a gente entrar no comércio, até na nossa ideia, a gente tem que primeiro parar o carro, olhar se tem segurança para poder entrar dentro da casa, porque eles estão invadindo. Então, precisaria fazer isso daí, de eliminação. E eu acho assim, essa reciclagem, o que acontece? Quando elas estão abertas, o fluxo é maior. Ah, lá está aberto, vai vender lá. Então, é lá. Então, acho que se fechar à noite certinhos daí, ter essa fiscalização em cima, eu acho que a gente consegue diminuir um pouco o andar à noite deles. E, principalmente, o policiamento, né, seu Roberto? Olhar melhor e ver a pessoa e abordar a pessoa. Seria mais ou menos isso. E você acha também, por exemplo, ali você tem um número importante de usuários, né, pessoas que usam drogas, né, e o que faz eles roubarem é exatamente a necessidade do uso da droga, né? E o que você acha também que o município poderia fazer? Eu sei que tem ali um trabalho de abordagem, né, da assistência social, mas isso por si só não tem surtido muito efeito. O que você acha nessa questão dessa população usuária ali, o que poderia ser feito? Bom, a gente se reuniu com os vizinhos. O primeiro passo nosso foi não dar mais alimentação, água, mais nada para eles, tá? E nem a questão de dinheiro que às vezes por quê? Eles falam que eles ganham muito mais pedindo a questão de esmola, roubando essas coisas, do que um próprio serviço. Você entendeu? Eles falam. Então, eu nem sei mais o que falar. A gente só precisa, tipo assim, uma segurança mesmo que a gente precisa com eles lá. Porque já oferecemos até serviço para eles, ajudar a descarregar um caminhão, fazer alguma coisa, eles não querem. Entendeu? Eles não querem. E o roubo deles, foi o que eu te falei, é mais a fiação, que a fiação hoje, o lucro disso está bem maior. E lá é um ponto de droga, o nosso bairro lá muito grande. Então, eles não têm assim, noção do que eles estão fazendo mais. Sabe, Zé Roberto? Eles não têm. E vocês, então, a perturbação maior é à noite ou hoje é de dia, de noite, não tem horário? É após as 11 horas da noite. O horário deles é das 11 às 4h30 da manhã. É horário até 11h30, está tranquilo. Depois das 11h30 que o pessoal perde sono, que aí vai até 4h30 da manhã. É o horário de roubo deles. Eles não mexem durante o dia. Só se tiver as casas abandonadas. Aí eles entram, cedendo durante o dia. Senão, não. É nesse período. Tá? O período da noite, na madrugada, que é o que eles entram e roubam. Silvia, a gente percebe, né, que é um abandono quando você também relatou, né, a questão da população praticamente está tendo que começar a se unir para se proteger, e dentro disso às vezes tem que fazer justiça com as próprias mãos, o que é muito, muito perigoso e deixa... eu sempre falo que quando chega no ponto em que a população que paga imposto, que trabalha, que faz a cidade andar, que empreende na cidade, ao invés de receber o serviço de volta, aí tem que se organizar para praticamente prestar o serviço. Então, você falou, os moradores se unindo para limpar, se unindo para poder fazer a segurança um do outro, tendo que fazer, né, tirar quem está estranho. Isso, às vezes, a gente chega num ponto de abandono total. Você falou uma palavra aqui, a gente se sente abandonado, né? A gente não sabe, o que a gente sente é um abandono total do poder público no sentido geral. Acho que a gente percebe também uma falta de uma estrutura integrada, né? Ação do policiamento, ação de fiscalização, acolhimento. Não sei se você também pode falar nesse sentido, se percebe isso, a falta de ações integradas de grande vulto, principalmente à noite, né? De dia a gente teve com ação social, mas você falou que o pior horário é durante a madrugada, né? A gente percebeu isso também, a gente teve durante a madrugada, e talvez esses serviços aí, tanto de acolhimento, própria fiscalização, junto ao policiamento, serem feitos aí em operações noturnas, né? Com mais rigor, utilizar de mais rigor aí na fiscalização. Você percebe isso também, essa ausência dessa integração nas ações, ver várias secretarias em conjunto, né?
Sim, Montenegro, se for olhar nesse sentido aí, eu não vejo esse pessoal fazendo essa abordagem, fazendo esse trabalho, não. É muito raro deles estar indo atrás para poder fazer essa melhora. Eu sou sincera em falar. Se faz 10 anos que eu estou nesse bairro, eu não vejo isso. É muito difícil. Eu ver alguém que vai abordar, alguém que vai tomar uma atitude, alguém vai fazer alguma coisa de dia. Eu não vejo isso. À noite seria importante, sim, se eles pudessem fazer isso daí. É um passo para a gente, entendeu? E como você falou, a gente tem um grupo hoje lá no bairro. O que a gente fala? Se passa, tem fulano tal, a gente tira a foto e já manda, fica de olho que esse fulano está na rua. E a gente está fazendo, que não pode mais justiça com as próprias mãos. Você está entendendo? A gente está se unindo com a vizinhança e a gente está um ajudando o outro. Mas esse setor de assistência social, pegar fulano, ciclano, não, isso daí eu não vejo no bairro. Nenhum setor de segurança pública também implementou qualquer tipo de conselho ali no bairro, algum conselho de segurança pública, não tem nada. Nada. Nós estamos Zona Norte, se você for olhar hoje, cresceu muito, muito mesmo. Cresceu a Zona Norte hoje, só que a gente não tem segurança nenhuma para nada. A gente não tem, desde policiamento, GCM, a gente não tem segurança para nada. Ninguém nunca nos procurou, falou assim, o que você precisa? Vamos melhorar? Não teve isso, porque se precisar, a gente junta o pessoal, nem o senhor Roberto falou, faz uma reunião, a gente vai atrás. Os consegues, né, tinha um papel em vários bairros, né, Pedro, importante nesse sentido, né, de discussão e de aproximação do poder público. A gente vai pensar algumas indicações. Silvia, queria primeiro te agradecer, te parabenizar como cidadã por estar aqui, né, por ter tido essa força de vir representar o seu bairro, de vir representar, eu sei que outras pessoas também. Então, eu te agradeço por você, porque eu falo que a CEI precisa de alguns embasamentos daquilo que a gente já sabe que é a realidade. Eu, como guarda municipal há 14 anos, fui subcomandante, conheço muito bem o que acontece ali. Mas, enquanto vereador, a gente precisa estruturar documentalmente, né? E a gente precisa de pessoas que falem, a gente precisa trazer os fatos. Então, fazer as indicações que, às vezes, são burocráticas, e a gente já deixa registrado aqui, que a gente vai fazer convocações de secretários e também de representantes, pessoas que estão recebendo, viu, Silvia, para estar à frente de pastas importantes e que a gente percebe que não deram devido tratamento e respeito com aquilo que foi solicitado de informações. O que se espera, o que a gente procura fazer aqui, né, Pedro, é atender a população em conjunto ao poder público, né? Então, quem está à frente de secretaria, quem está à frente de diretoria, tem que entender que, quando retarda a informação, quando não dá o devido encaminhamento, prejudica a população e a gente vai convocar. Se não tiver êxito naquilo que foi solicitado, vamos convocar aqui e vai ter que dar explicações daquilo que é pertinente. A gente tem, por exemplo, solicitações aí em questão aos prédios públicos, aos prédios ali que estão em estado de abandono. Obrigado. Em estado de abandono ali, né? Casas, ali são prédios com uma área extensa, uma área grande, né? E a gente sequer teve praticamente uma resposta mínima do poder público. Oficiamos as secretarias e a gente não tem hoje um padrão do que eles têm feito, tanto para notificar quanto para ocupar, se for o caso, fazer a lacração, interdição ou demolição desses locais. Então, isso tem que ser algo simples, essa informação tem que ser uma troca simples. O poder público não pode omitir informações, ou pior, não pode não ter qualquer tipo de embasamento. Qual o critério utilizado, né? A própria questão, ali a gente percebe também, Silvia, você com certeza percebe a questão de prédios que estão com a estrutura ali, no mínimo, precária, né? Que estão em estado de abandono e que parecem que vão cair. A gente tem prédios ali que, em estado de limpeza, numa cidade que sofre com escorpiões, e a gente não tem respostas objetivas de quais os critérios, ou para interditar, para demolir, enfim. Então, a gente vai atuar firmemente. Eu te agradeço, tá? Te agradeço muito, te parabenizo como cidadã.
Antes de encerrar, vou abrir a palavra para o vereador Pedro Roberto, se tem algo a dizer ou alguma pergunta também. Não, só dizer que nós estamos cumprindo a nossa obrigação, entendeu? De dar voz para vocês, né? A gente sabe do sofrimento que vocês têm há um bom tempo. E nós estamos aí. Montenegro teve essa iniciativa de propor a SEI, porque a SEI tem essa prerrogativa de falar com os secretários, principalmente, né, das pastas aí que podem fazer alguma coisa a mais, tá bom? Então, nesse aspecto, nós vamos fazer a nossa parte, vamos cobrar. E é isso, a gente vai estar em contato com vocês. Acho que, volto a dizer, né, estou propondo aqui para o vereador para a gente voltar e fazer uma outra roda de conversa lá. Assim, a ideia é essa, né? Também prestar contas do que está sendo feito e interagindo com vocês, tá? Para realmente, no final, vocês tenham aí uma melhoria de condição no dia a dia de vocês lá, porque realmente ninguém merece assim, passar pelo que vocês passam, esse sofrimento todo, né? Pessoas que não têm mais paz lá. Eu acho que isso realmente é algo que o poder público tem que olhar com muito carinho para tentar ajudar a melhorar essa situação. Eu falo no nome do nosso bairro, tá? Jardim Magnani, Jardim Paraíso. Confio em você, Pedro, em você, Montenegro, que eu tenho certeza que vocês vão trazer melhoras para a gente. Principalmente o que você falou, tentar ver o porquê desses barracões, dessas casas que estão praticamente destruídas, não tem como vir para o chão, porque ali só chama morador de rua para ficar lá dentro. Tá? Agradeço pela oportunidade e tenho fé que vai estar tudo certo. Eu que agradeço, Silvia. A gente tem outra pessoa que parece entrar por link, né? Verifique também a questão de não expor, né? Eu já pedi para entrar com a câmera desligada. Eu vou agilizar aqui. O bebê só avisa que ela vai passar. Ela vai passar. Pode passar. Eu vou. A gente vai retornar agora. A gente também não vai expor, né, essa segunda munícipe que vai falar conosco. A gente vai chamar aqui de Ana. Ana, você consegue me ouvir? Parece que a gente está com um probleminha de áudio. O áudio dela não está. Pode falar aqui. Ana, o pessoal pediu para verificar se o seu microfone está ligado aí, ou às vezes acaba entrando desligado pelo link. Se você confirmar. Será que não está baixo ali também, não? Ana, pode falar, Ana, com a gente? Ana, ainda não, acho que ela ainda não está.
Oti, será que não está baixo também, às vezes, ela está falando? Testa aí. Ana, se você puder falar novamente, tá? Só para testar aqui, ver se o som saiu. Aqui, ó, no notebook, ó. Tava baixo. Só aguardar mais um pouquinho. Oi, deu certo? Agora deu, Ana. Ana, uma boa tarde. Boa Só tarde. que expor, né? A gente não vai te identificar para não gerar qualquer tipo de desgaste. Quero te agradecer primeiro por falar aqui conosco. A gente vai ser breve, só algumas perguntas, né? Primeiro, eu gostaria que você falasse de uma maneira genérica, né? Há quanto tempo você mora? Você é residente do bairro, frequentador, enfim, e falar um pouco da experiência do que você tem vivido nos últimos tempos em relação a toda a problemática que envolve aí questão de segurança, questão de limpeza urbana, o que você tem a nos dizer. Bom, eu moro aqui no bairro já faz 13 anos, no Jardim Itapema. E cada dia está pior. Cada dia a situação desses moradores de rua, desses noias, a gente tem medo de andar pelo bairro. E isso daí não é só à noite, tá? De dia também. Eu tenho câmeras aqui na minha casa e o pessoal vem até mim pedindo, porque assim, eles estão roubando tudo. Estão roubando bicicleta de dia, estão roubando celulares das pessoas, nas mãos das pessoas mesmo, de dia. E à noite cada vez piora mais. Eu moro ao lado de um noia, moro bem perto da zona, né? Tipo 2 quarteirões. Moro do lado de um noia, numa casa abandonada. E aqui é um ponto de droga, porque à noite a gente não consegue dormir. O pessoal vem aqui, eles fazem bagunça, usam droga. A polícia às vezes vem aqui. Semana passada a polícia veio, soltou uma bomba aqui, assustamos tudo, para chamar a atenção deles, entendeu? Mas só que assim, eu acredito que a polícia também fica de mãos atadas, porque não Sim. pode ser feito muita coisa, né? E assim, é que nem uma moradora aí que eu vi comentando sobre os carrinhos, eles andam com todos os carrinhos. Minhas plantas da frente aqui já foram todas roubadas. Caixinha do correio minha já foi roubada também. É muita coisa assim que eles estão roubando de tudo. Hoje tudo para eles é motivo para roubar e vender. São muitas casas abandonadas que servem de refúgio para eles. Eles entram, deitam, passam ali um tempo planejando o que é que eles vão fazer durante o dia ou até mesmo à noite. Ana, você falou, né, sobre essa questão das casas abandonadas, né? A percepção que você tem em questão de cuidado do bairro, né? Qual a sua percepção? Porque eu falo que a primeira parte em questão de segurança pública é o reparo mínimo, é aquilo que você tem direito como cidadão ou cidadã. Você paga impostos, então você tem uma limpeza urbana que tenha pelo menos uma ação do poder público de forma periódica, você ter aí o reparo de iluminação. O que você percebe, antes de a gente entrar para essa questão desses imóveis em estado de abandono, o que você percebe em relação ao cuidado do bairro, limpeza urbana e iluminação? Eu percebo um descaso total. Um descaso total. A gente liga, pede, eles demoram para vir. A limpeza aqui, principalmente da minha rua, que tem 2 casas abandonadas do lado, então as folhas caem, está entupindo tudo bueiro,
não tem um mínimo de limpeza. Então, o que melhorou foi esses prédios do MRV, né, que tem próximo aqui a minha residência. Mas só que assim, do outro lado, que é onde ficam as casas abandonadas, as árvores dessas casas, elas estão subindo tanto que elas estão tampando toda a iluminação pública quando tem. Então, o escuro, ele ajuda a essas pessoas, esses delinquentes, a cometer mais crimes ainda. Sim, esse também é a percepção, né, que a gente tem, né? A gente fez diligências aí no bairro e percebeu, assim, fora a sujeira, a questão de iluminação precária, e aí acho que a grande problemática estrutural são esses imóveis que são grandes e que estão totalmente em situação de abandono e que se tornam abrigo tanto para o morador de rua, tanto para o usuário de entorpecente, que é morador de rua, mas que está efeito do vício, principalmente para o tráfico, e a gente percebe até para auxiliar ali, acaba sendo de auxílio para eles na questão do furto e do roubo, porque eles levam a mercadoria, às vezes, lá para dentro, levam o fio para poder queimar. Esse problema em questão de abandono ali, você percebe que persiste há muito tempo, né? Desde que você reside aí. Como que é essa questão do abandono dessas residências? É assim, no começo existia isso sim, só que a cada ano que passa vem piorando. E nesses últimos 4 anos, piorou muito a situação do abandono, muito. Já existia, sim, porém não era tantas casas abandonadas assim. Hoje tem várias casas abandonadas aqui no bairro, que acaba sendo o refúgio deles, é igual você falou aí. São pessoas usuários e servem também para eles ficarem planejando quem vai ser a próxima vítima ali. Fica olhando para ver o horário que sai, o horário que entra, se tem alguém em casa. E meu filho faz faculdade, na hora que ele volta da faculdade, eu fico olhando na câmera para ver se não tem nada. Então, assim, a gente perdeu a paz, né? Não tem paz para ficar aqui mais. Sim. Ana, te agradecer a sua disponibilidade, né, coragem de conversar com a gente, de trazer o seu relato, que é importante. Isso tudo é um registro, não só o registro de vídeo, né, no caso aqui do que a gente está falando, mas o registro documental para aquilo que a gente quer, tanto apontar as omissões do poder público e dar direcionamento do que precisa ser feito. Muita coisa a gente já consegue ver e é praticamente muito sólido. A gente precisa rapidamente ter um planejamento ali dessa questão estrutural, desses prédios em estado de abandono. Precisa ser feito algo urgente, né? Precisa ter um planejamento ali em questão do bairro, de dar alguma designação ou social, ou até em questão ali empresarial por bairro, que tem uma capacidade ali de terreno muito grande para implementação. Então, sabendo ocupar ali, você consegue estancar problemas que são crônicos. E, principalmente, ter planejamento e, de maneira periódica, as ações integradas de polícia, fiscalização, as ações de acolhimento social, de abordagem social, não podem elas não terem uma integração e uma comunicação. A gente percebe isso, é muito escancarado. Acredito que para vocês também. Não adianta a polícia fazer o trabalho dela numa ação semanal forte se não tem uma fiscalização, né, da questão das reciclagens, por exemplo, e não ser levado ao pé da lei de notificar, autuar e lacrar caso persista. Então, tudo isso precisa estar muito integrado, precisa de um comitê de ação. Ana, eu te faço 2 perguntas para encerrar sua participação, e desde já agradeço. As 2 últimas perguntas são: se você, de alguma maneira, você que reside há muito tempo, já foi contactada, se o poder público, através de uma Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social, se de alguma maneira você já foi procurada para saber as condições que estão no bairro, se o poder público municipal alguma vez já tentou ouvir moradores. E, por último, em questão das reciclagens, a gente tem uma lei municipal vigente
E o que você percebe de uma maneira geral, não precisa aqui especificar uma reciclagem ou outra, mas de uma maneira geral, se você percebe que elas continuam funcionando no período noturno. Essas duas perguntas. Né? Sobre a reciclagem, elas continuam, elas atendem a 24 horas. Então, isso são todas aqui do bairro, tanto Mugnani, Jardim Paraíso, Itapema, por todas que você passa, elas estão abertas e tem muito movimento. E esse movimento não são de pessoas que estão lá vendendo realmente a reciclagem deles, não, são noias vendendo tudo que eles roubam de outras pessoas. Então, eu acho que isso, estando aberto fora do horário, já é uma válvula, já é um escape para eles, que eles podem roubar à noite e já vender. Por quê? Porque ninguém vai pegar eles com nada, entendeu? Sobre isso. Agora, sobre do assistente social, não, nunca houve contato que eu saiba, que eu tenha visto comigo, nada, nunca teve. E assim, só acrescentando, onde tem essas casas abandonadas, eu tirei foto, que é ao lado da minha casa, tem urubu. Então, tinha 4 urubus aqui ontem, eu até fotografei, registrei, eu fiz uma reclamação formal, só que ao invés deles virem no imóvel, eles mandaram uma notificação para eu limpar o meu terreno, a minha casa, sendo que não tenho que limpar. Então, é mais um descaso ainda, porque eles não prestaram atenção, eles não deram a devida atenção sobre a sujeira, sobre isso, que na casa ao lado aqui é uma carniça tremenda, tanto é que vive cheia de urubu. E as reciclagens também continuam abertas, e eu acho que é isso também que ajuda mais ainda esses moradores de rua, porque como elas ficam abertas o tempo todo, eles têm para quem vender. Ana, uma pergunta que se você percebe ou tem alguma informação, essas reciclagens, elas você tem informação sobre isso, se dão nota, se elas compram mercadorias e dão nota da compra, da venda, e se você sabe, eles realmente compram materiais ali, né, mercadorias dessas pessoas ali em situação de rua. Isso, eles compram essas mercadorias. Eu não sei informar se eles emitem nota fiscal. Eu acredito que não, porque tem pessoas que eu ajudo na reciclagem, que eles vêm aqui, batem no portão, pedem, eu guardo reciclagem para essas pessoas. São pessoas, moradores de rua, que eu acredito não ser noias, mas não tem como a gente provar, né? Então, eu ajudo essas pessoas, eles vão, vendem, normal, não vem com nenhum papel, só vem com o dinheirinho. Então, eu acredito que não emitem nota fiscal. Ana, eu te agradeço desde já a sua participação. É muito importante aqui para nós a gente ter o relato. Te agradeço a sua disponibilidade e coragem também de falar. Estou verificando aqui no chat ao vivo aqui muitas pessoas moradoras do bairro também relatando. Dizer que a situação, que a região toda ali convive, não pode ser normalizada. Tá? Dizer, por fim, a gente termina essa ceia, vou especificar alguns dos principais pontos, mas de antemão dizer que a gente não pode normalizar tudo que tem acontecido e a piora do que tem acontecido ali. O poder público tem sido omisso, isso para nós já fica muito claro, já posso dizer aqui, o poder público municipal é omisso nas suas responsabilidades em relação ao bairro, tanto de limpeza, tanto quanto a questão de próprio atendimento de ofícios e solicitações dos moradores, e dizer que a gente não pode aceitar, e o foco dessa CPI é pôr o dedo na ferida e apresentar aquilo que tem feito, e a gente vai encaminhar relatório pesado ao Ministério Público, solicitando que o Ministério Público, se for o caso, ajuize contra o município para que cumpra com as suas obrigações em lei de fazer e de cuidado, de zelo, enfim, e não dá, a gente não tem condições do bairro ser tratado da forma como está sendo tratado, e a ponta da lança disso é a insegurança, é o morador chegar na sua casa depois de trabalhar o dia inteiro e não conseguir ter segurança para dormir, trabalhar o dia inteiro e ter a preocupação
além de pagar imposto, tem que pagar segurança no bairro, tem que pagar câmera, tem que colocar cerca elétrica, e mesmo assim ver o seu bem sendo subtraído. A gente não pode aceitar isso, a gente não pode aceitar... e aí, sim, o usuário de entorpecente, a pessoa em situação de vício, ela tem direitos, mas a gente não pode sobrepor a uma coletividade. O poder público tem que agir. Não dá para a gente aceitar que haja uma aglomeração e uma cracolândia simplesmente aconteça na porta de moradores, na porta de empresários, na porta de empresas, pessoas que são pagadoras, e o poder público manter isso com normalidade. Enquanto a gente vê rios de dinheiro aí, seja em segurança pública, seja em assistência social, e a gente não vê qualquer tipo de tentativa de melhora. Eu falo que melhora, não é nem, a gente está discutindo melhora aqui. A gente discute aqui algo que as duas pessoas que foram ouvidas aqui falaram. O poder público sequer tentou ouvir o que os moradores, o que as moradoras desse bairro têm a dizer. Sequer parou para ouvir. Então, a gente precisa que o poder público, e também a gente vai propor, vou conversar com os demais vereadores da comissão, Ana, para a gente propor uma formação de um conselho que seja em questão de segurança do bairro, em questão de debate, em questão ali de viabilidade estrutural do bairro. Precisa ser feito algo em que a população tenha poder de decisão e poder de fiscalização direta através de algo institucional. Eu agradeço. Só para finalizar aqui, né, nós recebemos 2 munícipes, a gente não identificou por uma questão de segurança. Os pontos principais aí que a gente pôde falar aqui, a gente percebe aqui, as 2 pessoas ouvidas aqui disseram que a situação que se encontra dos últimos tempos para cá é de total abandono pelo poder público, um bairro precário, sem iluminação, sem limpeza urbana. A gente ouviu relatos de furtos reiterados, usuários de entorpecente à luz do dia, à noite, utilizando droga aí, próximo a residências. A gente recebeu relatos aqui de prédios em situação de abandono que aglomeram essas pessoas, que praticam furtos, e a gente recebeu relato aí de um descaso total do poder público de sequer tentar conectar e ouvir essas pessoas. A gente também recebeu o relato das 2 pessoas aqui ouvidas de que, mesmo com a lei vigente em questão de reciclagens, que proíbe o horário noturno de funcionamento, essas reciclagens têm funcionado 24 horas na região, o que piora toda a situação. A gente ouviu também que essas pessoas esperam alguma solução no bairro que elas moram. As 2, há mais de 10 anos, esperam alguma luz do poder público e das pessoas que foram escolhidas para representar. A gente vai trazer outros detalhes da SEI. Haverão convocações, repito aqui por último, que fizemos ofícios que foram, no mínimo, mal respondidos, algo que é praxe nesse governo, que tem sido um verdadeiro descaso com a população, que tem tido descaso em responder ofícios a vereadores, a comissões, aqui como essa comissão, informações básicas aqui, exemplificando, a gente solicitou informações dos critérios utilizados para interdição, demolição, fiscalização, e a gente teve resposta praticamente nula, ou tivemos respostas praticamente aí totalmente subjetivas. Então, a gente vai proceder para a convocação de secretários até chegar ao término dessa CPI. Eu agradeço, Ana, agradeço todos que estiveram aqui, e agradeço aos funcionários da TV Câmara, assessoria, todos que proporcionaram aqui que a gente pudesse manter essa CPI ao vivo, e também que fica gravada aí para quem puder assistir. A gente agradece, e eu finalizo aqui essas oitivas aqui de 2 munícipes na região ali, naquela que é a CPI, a SEI da zona.
Agradeço, uma boa tarde a todos.